Olá, meus queridos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dar sequência à nossa série de estudos, hoje fazendo uma revisão biográfica do livro de Daniel, esse profeta magnífico, tremendamente usado por Deus para trazer-nos revelações extraordinárias daquilo que Deus já fez na história do homem, de acordo com o nosso tempo, e aquilo que ele vai fazer no fim dos tempos. É isso mesmo, Daniel fala muito sobre escatologia e Daniel traz para a gente princípios muito importantes da palavra de Deus. Daniel foi um homem segundo o coração de Deus, um grande profeta, um homem que realmente viveu firmemente os princípios da palavra de Deus, ainda que o ambiente ao seu redor não promovesse esses princípios. É isso mesmo, Daniel foi um profeta que ocupou um cargo público e dentro desse cargo público ele teve várias oportunidades de se corromper. No entanto, ele não se corrompe e ele se mantém em santidade, mesmo ali diante de tantas coisas que as pessoas estavam praticando ao seu redor. No versículo 8 do capítulo 1, diz que Daniel decidiu firmemente não se contaminar com as iguarias do rei. Nós percebemos em Daniel uma postura firme, Daniel era um homem decidido e esse é o primeiro princípio que eu quero compartilhar com os irmãos da vida de Daniel. Seja decidido, assim como Daniel foi, seja uma pessoa firme nos princípios, não abra mão daqueles valores que são relativos à palavra de Deus, são valores inegociáveis e nós não podemos colocar isso em xeque quando nós estamos diante de alguma situação que nos constrange. Portanto, Daniel não se sentiu constrangido em ser firme na sua decisão e vemos que Deus o abençoou, dando 10 vezes mais sabedoria do que outros. E isso porque ele foi muito firme na sua decisão. Em segundo lugar, Daniel cria um Deus soberano. Ele recebeu revelações profundas, extraordinárias da palavra de Deus, daquilo que aconteceria na história da humanidade, e ele sabia que Deus controlava toda a história da humanidade em suas mãos. E por isso ele confiava que aquelas palavras eram não apenas dignas de registro, mas também eram palavras de verdade, palavras que iriam acontecer na história. Por isso, Daniel coloca Deus sempre no seu lugar de destaque, como o primeiro de todos ali na sua escala de prioridades. Importava para Daniel agradar a Deus e não aos homens. Nós temos que aprender esse princípio com Daniel, que nós sejamos firmes nas nossas decisões e que nós possamos colocar Deus como prioridade máxima em nossas vidas. Se tiver alguém que a gente precisa agradar, esse alguém é Deus. Em terceiro lugar, Daniel ele possuía uma vida de oração disciplinada. Nós vemos que Daniel tinha o costume de orar pelo menos 3 vezes por dia. Ele orava com a sua janela aberta, a sua janela do quarto dava para Jerusalém, então ele olhava para a sua janela ali do quarto, olhava para o horizonte e com certeza em seu coração ele vislumbrava a cidade sendo restaurada, sendo o seu povo levado novamente a habitar em Jerusalém. Daniel possuía essa vida de oração, ele era uma pessoa que se dedicava a essa disciplina da oração e isso é fantástico porque isso faz de Daniel um homem extremamente disciplinado e nós podemos ver como isso fez a diferença no seu relacionamento com Deus. Em quarto lugar, Daniel estudava a palavra de Deus e também acreditava nela. Diz a palavra que, no próprio livro de Daniel, que Daniel era versado no conhecimento, ou seja, Daniel ele tinha um conhecimento sobre várias áreas. Isso muito novo, muito jovem, ele já possuía conhecimento em muitas áreas da sociedade, nas áreas do conhecimento. Então, Daniel, ele possuía esse dom
de adquirir conhecimento através das Escrituras também. É importante ressaltar que ele lia o profeta Jeremias, né? Afinal ele teve ali algum relacionamento com ele, e cita o profeta Jeremias no seu livro. Então nós percebemos que Daniel era um homem apegado às Escrituras. Ele tinha o conhecimento geral, o conhecimento do senso comum, o conhecimento da ciência, mas ele tinha também o conhecimento profundo das Escrituras sagradas. Em quinto lugar, ele possuía discernimento sobre a guerra espiritual. Nós precisamos entender, meus queridos, que nós estamos vivendo uma luta espiritual, uma luta que acontece nas regiões celestiais, e nós não temos o controle sobre isso que acontece. E Daniel tinha essa consciência, ele possuía o discernimento sobre essas questões. Lá no capítulo 10 de Daniel nós podemos ver mais claramente sobre essa questão, e você pode pesquisar aqui nos vídeos já gravados sobre o capítulo 10 de Daniel, sobre a batalha espiritual. Então nós precisamos entender quem verdadeiramente é o nosso inimigo, para que assim possamos lutar com as armas corretas. Não adianta lutar contra a carne ou sangue, não adianta nós lutarmos com nós mesmos contra Satanás. Ele tem muito mais vida do que a gente, muito mais experiência do que a gente. Nós vamos sofrer a derrota com certeza. A palavra diz apenas para resistirmos a Satanás e ele fugirá de nós. Então, Daniel ele tinha consciência disso. Nós vemos que a conversa ali com o anjo denota que ele tinha um profundo conhecimento sobre essa batalha espiritual. Em sexto lugar, Daniel buscava a glória de Deus sempre. Então, quando o rei tentou ali presenteá-lo, né, porque ele havia feito a interpretação, trazido a interpretação daqueles escritos, né, da mão que escreve lá na parede, o rei tentou trazer ali presentes para ele, e ele diz: não, quem está trazendo a revelação aqui é Deus. E isso somente uma pessoa humilde é capaz de fazer, reconhecer que Deus é o Senhor de todas as coisas e que é Ele quem merece toda a glória. Não somos nós, não é pelo que nós sabemos, pelo que nós conhecemos, mas é pelo poder de Deus que atua em nós. Em sétimo lugar, Daniel tinha plena consciência do seu trabalho, daquilo que ele tinha que fazer. Então ele tinha consciência de propósito. Ele estava numa terra distante, ele estava lá na Babilônia, vivendo o cativeiro babilônico, mas ele não abandonou o seu povo. Ele entendeu que a sua missão era profetizar, ainda que no meio de um povo pagão. Isso mesmo, Daniel se manteve puro, se manteve em santidade e se manteve profetizando para o povo de Israel, e também trazendo ali as interpretações dos sonhos, das visões, tudo para aquele povo ali que estava na Babilônia. Ou seja, Daniel tinha plena convicção do seu propósito, que não depende de lugar. É isso que a gente precisa entender sobre propósito, viu? Para cumprir o nosso propósito, que fique bem claro isso, não depende de lugar, a não ser que Deus te chame para um povo específico. Aí nós estamos falando de algo muito específico que Deus realmente está fazendo, está dando um propósito mais específico. No entanto, o propósito tem a ver com aquilo que você é, e por isso não depende do lugar. Daniel cumpriu o seu propósito, mesmo sendo ali um funcionário público, um funcionário do governo babilônico e de alto escalão, diga-se de passagem, né? Oitavo princípio que nós podemos aprender com a vida de Daniel é que Daniel era muito diplomático, atencioso, era um gentleman, né? Era um homem muito gentil, era um cavalheiro, né? Ele tratou o chefe dos copeiros ali, né, com muito respeito. Ele disse pro chefe, né, façamos aqui um teste, já que a sua vida está em risco, caso
aconteça algum problema conosco, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um teste durante 10 dias, a gente se alimenta apenas com esses alimentos mais saudáveis aqui, a gente abre mão daqueles banquetes que o rei estava oferecendo. Isso fez com que Daniel tivesse uma alimentação melhor, e Daniel e seus amigos, e também condições melhores de saúde. Portanto, Daniel era um cavalheiro ao tratar com as outras pessoas, e nós podemos ver que isso fez com que ele conquistasse o coração de muitas pessoas. Em nono lugar, Daniel tinha um discernimento sobre a história humana. A gente pode ver que os profetas do Antigo Testamento eram grandes historiadores. Eles olhavam para o passado, interpretavam o presente e podiam ali analisar o futuro. Então Daniel não foi diferente, ele era um historiador, era um homem estudioso, e ele conhecia muito sobre humanidade. E por isso ele olha para a história da humanidade e vê que algumas coisas não precisa nem ser um grande profeta para interpretar os fatos que já estão ao nosso redor, os sinais de Deus, os sinais da história, os sinais do homem, para que ele possa ter um discernimento e possa dar um veredito em relação àquilo que iria acontecer. Daniel foi um grande estudioso e nós podemos observar isso em sua vida. E em décimo lugar, ele fez jus ao seu nome. Daniel significa Deus é o meu juiz, e ele levou sua vida diante dos olhos do Senhor, que tudo vê, e fez aquilo que era agradável ao Senhor, não se preocupou com o que o rei pensava dele ou de suas interpretações, simplesmente transmitiu a mensagem de Deus e deixou os resultados ao encargo do Senhor. Que diferença fazia o fato de os outros conselheiros desprezarem e de tentarem matá-lo? Sua vida e reputação estavam nas mãos do Senhor, e a vontade de Deus é sempre o ideal de Daniel. E é de se admirar que Daniel amasse a Deus tanto assim, né? Então, Moody era um grande pregador do livro de Daniel, e ele diz o seguinte: Daniel valorizava mais seus princípios do que a honra terrena e a admiração dos homens. Seus valores eram definidos, fazia o que era certo no presente e deixava que o futuro tomasse conta de si mesmo. Essa firmeza de propósito na força de Deus foi o segredo de seu sucesso. Daniel foi um grande homem de Deus, um homem que nos ensinou aí pelo menos esses 10 princípios nesse vídeo, e você pode ver mais princípios sobre a vida de Daniel nos estudos que nós já fizemos anteriormente, ok? Se Deus quiser, nós vamos continuar os nossos estudos aqui nos outros profetas e depois também em toda a palavra de Deus. Em nome de Jesus, nós vamos estudar a Bíblia toda aqui no nosso canal. Fique por dentro das novidades do nosso canal, se inscrevendo aqui e ativando o sininho para receber as notificações. Comenta aqui se esse vídeo realmente te ajudou a interpretar aí os sinais de Deus, a ver os princípios que Daniel viveu na sua vida, e princípios estes que nós podemos praticar em nossas vidas para que nós também tenhamos sucesso diante de Deus e dos homens. Vamos orar? Senhor, nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem nos ensinado, e por meio de princípios da sua palavra nós podemos aplicar esses princípios e experimentar o Senhor cumprindo os teus propósitos em nossas vidas. Nós te agradecemos por este estudo do livro de Daniel e do personagem Daniel, que possa nos edificar a cada dia e que possamos experimentar a sua graça superabundando em nossos corações. Obrigado pelo dia de hoje, nos abençoe e nos direcione em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tamo junto. Tchau!